Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui à nossa visão geral do seu planejamento anual de vendas. Essa visão, ela vai te preparar para que você consiga fazer o planejamento da melhor forma possível, tá bom? Então, é importante que você busque não ignorar nenhum dos detalhes para que você consiga obter os melhores resultados possíveis, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa visão geral. Dentro da visão geral, a gente vai enxergar o seguinte, tá? Existem 4 pontos principais que você vai ter que estar atento para que você consiga se planejar corretamente. O primeiro ponto é o seguinte: você tem que começar pensando no planejamento de ações que você vai fazer, tá? Então, dentro do planejamento de ações, você tem que enxergar que existem ações que você vai repetir pelo ano todo. Só que você tem que dividir essas ações pelos meses. Porque quando você pensa no todo, meu Deus, eu vou ter que trabalhar o ano todo para faturar 100 mil, 50 mil, 200 mil, fica pesado na mente, mas aí você vai retroceder, você vai entender o que você quer conquistar esse ano, depois você vai quebrando em meses e semanas. Eu nem vou colocar o diário aqui para não chegar à redundância completa, mas dentro da semana você também vai ter que enxergar as atividades do dia, tá certo? Aí o segundo ponto é o planejamento deve cobrir o ano todo. Então, você não pode ignorar, tá certo? Uma etapa do ano. Porque quando você ignora aquela etapa do ano, você tende a ser pego de surpresa. E acredite, eu já passei por isso, já vi várias pessoas grandes passando por isso. E quando acontece essa questão de você ignorar uma etapa do ano, vem uma correria. Tem pessoas que gostam de viver na correria. Eu, pessoalmente, não gosto. Toda vez que alguma coisa me tirou do rumo, que eu termino não me planejando da forma que eu gostaria de planejar, eu termino pagando um preço alto na questão de correria, de ter que fazer uma ação de última hora, de ter que conectar os pontos das ações para que uma ação mal planejada não comece a destruir as próximas ações que você vai fazer, como se fosse um dominó derrubando os próximos. Então, é por isso que é o ideal você se planejar o máximo possível, tá certo? Só que você não precisa fazer tudo de uma vez. Ou seja, você tem que ter a visão geral, você tem que entender que você vai planejar aquele ano todo, certo? E note o seguinte, não importa a época do ano que você está assistindo esse vídeo, você pode começar agora o seu planejamento. Você simplesmente vai pegar a época que você está e começar o planejamento daí em diante. Não caia naquela armadilha de que, igual da dieta, semana que vem eu começo a dieta, semana que vem eu começo os exercícios. O depois nunca chega. Então, não caia nessa armadilha. Eu vou esperar o ano terminar. Eu vou esperar esse semestre terminar. Não. Independente da época que você tiver, você consegue fazer o planejamento. Aí, para facilitar a tua linha de raciocínio, você pode planejar um trimestre por vez, tá? Geralmente, em startups, empresas maiores, a gente enxerga o ano por trimestres. Então, vamos supor o seguinte, que você está agora em dezembro. Você vai começar a planejar o primeiro trimestre, que a gente chama de Q1, que é o ano dividido em 4 fatias, né, de 3 meses. Então, o Q1, janeiro, fevereiro e março, você pode planejar agora em dezembro. Ou você pode estar em janeiro, independente da época que você esteja em janeiro, faz sentido você planejar o restante desse trimestre. Eu estou em junho, aí você começa a planejar de julho em diante. Então, não caia na armadilha do, vou esperar tal época. Veja onde você está e comece a planejar daqui em diante para que você consiga colher os resultados. E depois que você terminar, né, de mapear todos os meses do ano, você vai ter o ano seguinte muito mais fácil. Entendeu? Porque esse material, esse planejamento, você sempre vai utilizar ele. Você sempre volta para ele para se guiar, para você não começar todo um ano do zero. Por isso que começar agora é importante, não importa a época que você esteja, tá bom? Aí, continuando aqui. Sempre que possível, acelere o planejamento, tá? Para você não ser pego em uma armadilha. A gente vai ver que as atividades, você vai quebrá-las por mês, semana, ano. Então, às vezes, você pode ser pego por uma armadilha. Um exemplo recente, eu produzi um novo produto e esse produto, ele tinha uma entrega diária. As pessoas tinham que receber uma atividade por dia. E eu falei, eu não vou produzir ele todo de uma vez para que eu possa levemente manter a minha rotina e entregar esse produto.
Na grande maioria dos dias foi super tranquilo, fui gravando, só que às vezes, por algumas questões, eu cheguei a adoecer, ocorreram imprevistos, tanto profissionais quanto pessoais, e aquilo ali chegou ao ponto de quase empacar. Aí, o que que eu fiz? Eu bloqueei temporariamente a agenda e gravei dias daquele produto para entregar de uma vez, para conseguir depois ficar leve de novo e retomar a rotina normal. Então, se possível, se você conseguir preparar as coisas com o máximo de antecedência, ótimo. Se não, pelo menos prepare de semana em semana. Por quê? Se você não conseguir planejar 7 dias, vai ficar muito complicado para você. Tá certo? Então, imagine o ano. Ah, eu vou agora começar pelo primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Ótimo. Imagine o trimestre. Depois você vê as datas que são importantes dentro daquele trimestre, tanto para você, para o seu negócio, para os seus clientes. Aí você leva isso depois para cada mês, depois você quebra isso em semana. Opa, semana 1 de janeiro, semana 2 de janeiro, semana 3, semana 4. E você vai seguindo com esse planejamento de forma que você tenha pelo menos cada semana planejado. Porque aí você planejou uma semana e começa a rodar ela. Aí depois você vai para a próxima semana e assim por diante. Mas não tente fazer tudo de uma vez, mas também não deixe acumular. Porque quando acumula, existe uma teoria uma teoria financeira, estava tentando lembrar se era psicológica ou financeira, mas termina tendo psicologia por trás, que é a teoria da janela quebrada. Segundo a teoria da janela quebrada, ela diz o seguinte: quando as pessoas começam a ver janelas quebradas num lugar, elas passam a achar que aquele lugar não merece cuidado, ele já está quebrado, já está jogado às traças. Então as pessoas começam a deixar lixo no chão, não limpam mais o lugar. Isso foi uma teoria feita por um matemático, nem lembro o nome dele, tá? Mas esse matemático ele comprovou que quando você começava a resolver as pequenas coisas num bairro, aquele bairro as pessoas começavam a prosperar. Ou seja, as pessoas tiravam a pichação, aí limpavam o lixo das ruas, resolviam placas que estavam quebradas, aí as pessoas começavam a respeitar mais o lugar. E você acontece a mesma coisa. Quanto mais você deixa quebrada a sua rotina, menos você respeita. Quanto mais você acelera e otimiza ela, mais você vai respeitar a sua rotina. Então, ou você vai viver um ciclo de excelência, ou você vai viver um ciclo vicioso. Isso só depende de você, mas o planejamento ele te ajuda a manter essa rota, tá certo? O próximo passo que você tem que ver é o seguinte: o que precisa ser planejado, tá certo? Então, existem aí 6 itens principais e cada um deles tem seus subitens, tá? Que precisam ser planejados. Você tem aí o seu posicionamento, tá? O seu posicionamento, ele guia tudo. Ele guia como é que você vai se comunicar com as pessoas, ele guia quais são os produtos que você vai vender, os serviços, ele guia quais os conteúdos que você vai produzir, ele guia qual é o público-alvo, as pessoas com quem você está lidando aí, tá certo? Aí você tem o seu conhecimento, que ele é diretamente ligado com o posicionamento. Da forma que você se posiciona, tem que haver com aquilo que você sabe fazer, tá? Então, dentro do seu conhecimento, você tem que ter clareza. O que que você sabe fazer? O que que você consegue resolver? Quais problemas você resolve? Quem é que pode se beneficiar disso, tá? Porque isso aqui vai servir como base para você entender o que que você vai entregar para as pessoas o ano todo, tá certo? Aí uma coisa que geralmente fica de fora em planejamentos digitais, que aqui é importantíssimo, e isso vai te servir como meta para você fazer o seu planejamento ser mais realista, que são os seus custos. Quais são os seus custos pessoais e profissionais? Isso aqui vai te ajudar a desenhar a meta de quanto que você tem que faturar, para depois você entender o que que eu vou fazer para faturar, tá certo? Aí, dentro das metas, né? Quanto é que você precisa faturar para bancar essas metas? Então, eu gosto de falar de pelo menos 3 cenários. Um cenário no qual você paga as contas. Cenário 1, eu paguei minhas contas, está tudo tranquilo. Ufa. Cenário 2, você paga as contas e já começa a sobrar alguma coisa. Você começa a ter mais qualidade de vida. E o cenário 3, já começa a ter mais abundância. Você paga as contas e sobra bastante. Tá? E isso aqui, quem define é você. Quanto você tem de contas mensais? Aí você, alcançando esse valor de faturamento, você conseguiu chegar no cenário 1. Estou pagando as contas com meus produtos digitais, com minhas rotinas de vendas online. Cenário 2, eu estou faturando o necessário para pagar as minhas contas e ainda sobra um pouco mais. E o cenário 3,
está começando a abundância e eu estou conseguindo fazer tanto cobrir meus custos quanto sobrar o suficiente para abundar, viajar mais, comprar coisas com mais qualidade, viver melhor. E você precisa ter a clareza de ativos que você vai usar, tá certo? E dentro desses ativos, você tem que entender que eles são tudo que vão te ajudar a alcançar as suas metas dentro desse ano, tá? Então, você tem aí produtos que você vai vender, iscas, né, digitais que você vai usar para atrair as pessoas, ferramentas que você vai utilizar, né, para criação, hospedagem de páginas, por exemplo, hospedagem de produtos, tá? As próprias páginas em si, depois de criadas, elas são ativos seus que você vai utilizar. Você tem aí os funis, tá? Que você vai entender isso melhor nos próximos passos, aí dentro do GPS de lucro anual. E você tem as campanhas. Você tem campanha que você vai usar para adquirir novas pessoas interessadas nos seus negócios, no seu produto, no seu serviço. Você vai gerar compras por impulso, que são as campanhas de ativação. Você vai gerar monetização, lucro para o seu negócio, que são as campanhas de monetização que focam nos produtos de maior valor agregado. Você tem a oferta, que é uma coisa que você dispara para todo mundo para lucrar mais. E você pode fazer essas ofertas em momentos especiais. Tem as ofertas contextuais, que elas são específicas em uma época do ano, com um público específico, então tem um contexto para ser feito. E você tem aí, dentro dos ativos também, quanto dinheiro você vai ter para investir em tráfego pago. Não tem como o negócio crescer sem tráfego pago. Você pode até pingar umas vendas, mas crescer de verdade precisa aí que seja feito investimento em tráfego pago. E você tem a questão dos investimentos, né? Quanto é que você vai ter de dinheiro, quanto é que você vai ter de tempo. Hoje você vive já do digital, você está focado nisso, ou você trabalha para alguém? Você vai precisar organizar melhor o seu tempo para conseguir ir crescendo aos poucos o seu negócio. Então, esse investimento de tempo também é importante calcular. Porque se você não controla quanto tempo você vai fazer, sempre vai ficar para depois. E, por último, mas não menos importante, o calendário de ações. O que você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, as suas rotinas, certo? As suas rotinas para atrair e engajar, as suas rotinas para monetizar, as suas rotinas de entrega de produto, tá? Exemplo, você vender uma mentoria, como é que você vai estar a sua agenda? Exemplo, tem uma mentoria minha, que ela está finalizando a turma agora, que é a Escola de Escritores, que hoje é dia da última entrega dela. Eu sei que toda quinta-feira tem a entrega dessa mentoria. Então, você tem que bloquear um dia e horário, tem que ter essa clareza de quando vai ser essa entrega para as pessoas, para você conseguir manter a sua agenda aí. Então, você tem que ter um calendário mensal, você tem que ter esse calendário anual e você tem que ter a agenda programada. O que é agenda programada? É um detalhamento de o que você faz em cada dia, o que você faz em cada semana, para você enxergar, tá? Eita, essa semana vou atrasar em tal coisa se eu não focar. Aí você vai lá e foca. Você já olha na agenda e fala, caramba, amanhã eu tenho a entrega da mentoria tal. Tá tudo pronto para essa mentoria? Tá tudo já preparado? Então, não, preciso separar o material aqui. Então, essa agenda programada ela serve como uma foto do que você tem que fazer, de onde você está e o que falta fazer para você avançar nas próximas ações, tá certo? Então, quanto mais você detalha a sua agenda programada, melhor para que você consiga ter aí um ano mais lucrativo, um ano mais completo, tá certo? Então, essa aqui foi a visão geral, tá? Do seu planejamento anual. Tem vários detalhes que a gente vai cobrir mais para frente, nos próximos vídeos, tá? Então, você já estando aí dentro da plataforma, você vai acessar os próximos materiais que já estão liberados e vai seguir as atividades que você tem que fazer para que você consiga finalizar o seu planejamento. Caso você esteja tendo acesso a essa aula fora da plataforma, tá? Talvez em alguma página, então, vou te aconselhar a clicar aqui embaixo para você entrar o GPS de lucro anual, para que você possa também fazer esse planejamento, fazer todas as ações e que você consiga entender o que é necessário para você conseguir definir o seu faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, o ano todo e manter isso. Tá? Você vai entender que a rotina, uma vez que ela é desenhada, você passa a ter o controle do que fazer para que você consiga fazer o seu negócio crescer, tá bom? Então, te vejo nos próximos vídeos e vamos fazer esse ano e todos os anos seguintes serem fantásticos nas nossas vidas. Um forte abraço e até mais.